Pessoal, aqui faltou luz, deu um estouro aqui, faltou luz. Eu tô seguindo aqui o segundo vídeo, né, do primeiro, é, e então vamos continuar, tá bom? Então, seguindo a ideia do que eu vinha falando antes, né, de tudo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos sentindo, todas essa vida que vem causando esses transtornos, essa matrix aí que nós estamos embutidas ou imbuídas a viver nela, está por um fim. Está por um fim, está muito próximo de nós estamos vivendo aí uma mudança bem interessante nas nossas vidas. E continuando então aqui a nossa leitura, né, para não sair muito do contexto, eu sigo. Nós possuímos um cérebro que evolui. Um cérebro que evoluiu através de milhões de anos, desenvolvendo gradativamente as nossas habilidades, aprendendo a partir do ambiente. Mas, com certeza, essas habilidades alcançam a sua mais elaborada forma nos seres humanos. A maioria dos comportamentos humanos envolve algum tipo de aprendizagem. Sem a capacidade de aprender, o dentro dela, a capacidade de guardar as informações, de ter memória do ser humano não existiria. Aliás, a maioria das espécies não existiria se não tivesse uma memória, um cérebro, enfim, a evolução das espécies, a evolução do ser humano, né? Eu acredito, nós como seres humanos evoluímos consciencialmente, evoluindo o nosso cérebro, né? Hoje nós estamos com 3 cérebros, viemos com um e foi nos agregando mais cérebros, né? Que isso é aula, assunto para outra aula, mas enfim, estamos evoluindo e estamos num momento crucial agora de um salto quântico da vida do ser humano, né? Como que nós aprendemos? Como que nós aprendemos? Onde começa a aprendizagem? Como tudo que diz respeito ao nosso cérebro, inicia por algumas ações químicas de sinapses, ponto de contato entre 2 neurônios. Ele é um processo que dá um nível biológico em 3 componentes importantes, que funcionam mais especificamente na sinapse. Na maior parte das conexões entre os nossos neurônios, a informação passada por impulsos elétricos potenciais de ação, aquilo que eu expliquei, que saltam da extremidade do axônio, que é o cabo transmissão elétrica do neurônio, ou seja, toda a parte cerebral, para o neurônio seguinte, a conexão, né? A conexão dos nossos neurônios que fazem a transmissão, ou seja, um é um gatilho para um outro que gera aí o processo, vamos dizer, vou dar um exemplo de conexão, né, dos nossos neurônios com os nossos neurotransmissores. Vamos dizer que nossos neurônios recebem uma mensagem maravilhosa que eu ganhei na loteria, tá? Eu ganhei na loteria, então me gerou aqui uma eletricidade no meu corpo de alegria, de felicidade, uma êxtase. E onde é que veio? Veio direto para o meu cérebro, vieram para os meus neurônios e os meus neurônios conseguiram fazer uma sinapse com os neurotransmissores. Esses neurotransmissores geraram, então, este comportamento no meu corpo, né? É assim que funcionam o processo das nossas emoções. Ele é cientificamente comprovado, é cerebral, então, assim, não tem maluco nenhum falando aqui, tá? Então, é tudo cientificamente comprovado e temos a física quântica aí trazendo algo além, que isso é live para assunto para próximas lives, tá? Então, continuando. A extremidade do axônio, cabo transmissor, como já vimos antes, esse salto de intermediado por uma substância química chamada de neurotransmissor, chamamos de NT, que é liberada pelo sinal elétrico na extremidade do axônio.
através do espaço entre os neurônios e se liga receptores de superfície no neurônio seguinte. É como uma chave. Que se encaixa em uma fechadura, que é o receptor. O que eu expliquei, certo? Reproduzindo, então, no segundo neurônio, o disparo do sinal elétrico feito pelo primeiro, o que eu expliquei. A novidade descoberta é que esse conjunto formado pelo neurotransmissor e o receptor, além de reproduzir o sinal elétrico, ele conduz um segundo transmissor ou um segundo mensageiro dentro da célula do segundo neurônio. Esse segundo mensageiro atravessa o interior do neurônio, entra no seu núcleo e estimula os seus genes, que são transformados pelo DNA. A abreviatura do ácido desoxirribonucleico, desoxirribonucleico em inglês, induzindo a produção de novos receptores. Esses novos receptores vão até a superfície do neurônio e se colocam em posição para receber novos neurotransmissores. Aquilo que eu falei agora, tá? Eu falei agora recente. Então, quanto mais estímulos os nossos neurotransmissores receberem, mais receptores, fechaduras específicos e segundo os neurônios ele produzirá. Consequentemente, maior quantidade de neurotransmissores será recebida, aumentando os estímulos no segundo neurônio, melhorando então e reforçando a transmissão da informação. Esse é o início de uma aprendizagem. Ou seja, toda a explicação que eu dei, ele é explicado cientificamente. Como é que acontece a comunicação do nosso cérebro, nossos neurônios, neurotransmissores, enfim, tudo isso, né? Essa sinapse toda, para que eu tenha essa emoção, para que eu tenha esse êxtase. E aí, vamos pensar o seguinte: eu gerei tudo isso, olha só quanto trabalho teve o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores, enfim, todo o conjunto, para gerar esse estímulo no teu corpo quando você ganhou na loteria. E você sabia que tudo isso você pode gerar somente com o pensamento? Se você pensar, ou seja, criar a imagem de que você ganhou na loteria, você pensa profundamente, criou a imagem, você tá ali, uau, sabe aquela cena toda? O teu cérebro, ele vai entender como real. E ele vai criar novamente toda essa sinapse que ele criou como fato real, entendendo como real. Então, como é que eu vou realizar o meu sonho? Quanto mais eu pensar, quanto mais eu visualizar esse processo do meu sonho, do meu objetivo, daquilo que eu quero concretizar, mais fácil, mais rápido será para o universo, para Deus, enfim, conforme você acredita, trazer esse resultado para nós, né? Para você. É fantástico, gente. Eu sou apaixonada por esse assunto. Então, isso faz todo esse assunto, toda essa abordagem, tudo isso que eu trouxe aqui, exemplificando para vocês, como é fácil a gente mudar nossas emoções. É só a gente parar de ver esse lado que baixa a minha vibração, que fazem com que as minhas emoções fiquem voltadas para esse outro lado aí que a gente não quer. E já que nós não queremos esse outro lado, baixar nossa vibração e estar voltada nas emoções que geram doença, que geram escassez, que gera tudo isso. Gente, tudo isso é voltado nas emoções. Tudo. Quando eu equilibro as emoções, quando eu começo a decidir aquilo que eu quero, decidir aquilo que eu vou fazer isso e eu vou lá e eu vou fazer. Eu decido, aí eu decidi tomar uma atitude, eu tomei a atitude e eu pratiquei. Eu fiz a ação. Ou seja, quando eu faço essa ação, aí o meu cérebro também vai entender, tá acontecendo algo. E aí eu começo a fazer, o meu corpo, o meu ambiente começa a entender que, aqui tá acontecendo alguma coisa, eu tenho que me mover, eu tenho que fazer algo diferente. Então, eu começo a movimentar essa ação e aí tudo começa a mudar na minha vida.
tudo começa a mudar. Gente, eu tô falando por mim. Eu tô falando por mim, o quanto eu estou me realizando com as minhas novas atitudes, com esse novo aprendizado, que é uma coisa que já existia, de estudar, mas assim, eu tenho que quebrar alguns tabus, eu tenho que entender, eu tenho que ir tirando essas crenças limitantes e realmente entender e fazer o processo. Eu tenho que fazer o processo, eu tenho que me dedicar a ele. Não adianta só ouvir e eu não fazer a ação, e eu não praticar, e eu não vim todos os dias eu fazer o que tem que ser feito, né? Então, gente, até amanhã, né? Até amanhã, eu encerro hoje, eu vou ligar os 2 vídeos, né? E então, encerrando, até amanhã, nossa próxima live. Se inscrevam no canal, meu contato vai estar aqui embaixo, se inscrevam. Atendimentos também pode falar pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp sempre. Se for um caso de ligação, vocês me avisam no celular que depois eu atendo. Então, é isso, pessoal. Ó, um abraço para vocês, namastê, durmam bem ou tomam um bom café, uma boa tarde para todos vocês. Um beijo no coração, um beijo de luz. Tchau!